Bom, hoje nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Godoy sobre um tema que é bastante polêmico, que é em relação à união estável. Já é de conhecimento de todos, da maioria do pessoal, da população que acessa esse tipo de informação, que a união estável hoje é equiparada ao casamento para quase todos os efeitos. E recentemente saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu uma união estável irregular, se assim nós podemos chamar, que era uma relação que uma pessoa traiu a sua cônjuge durante 40 anos com uma concubina, com uma amante, e ainda assim o STJ acabou reconhecendo a união estável ou alguns efeitos da união estável para condenar esta pessoa ao pagamento de pensão alimentícia. Então, sobre este tema, a gente vai conversar com o Dr. Leonardo Godoy, que ele vai comentar não só esta decisão do Superior Tribunal de Justiça recentemente, assim como outras decisões, principalmente uma inerente ao benefício de pensão por morte, o benefício previdenciário, aonde a Justiça Federal amplamente nega a concessão do benefício previdenciário quando existe uma relação irregular, uma relação de união estável irregular, que é quando ocorre o concubinato. Tudo bom, doutor? Joia? Doutor Waldemar, como vai? Tudo bem. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de saber do senhor aí um resumo dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que ela significa e o que constava nela para chegar a essa conclusão de reconhecer uma amante como uma companheira e gerar o direito à pensão alimentícia do seu amante aí que já possuía um casamento. Primeiramente, essa decisão ela é bem diferenciada das demais. Na verdade, é um caso inédito no direito brasileiro. No caso, a autora da ação, ela pleiteou a prestação de alimentos, ou seja, pensão alimentícia, em face do seu amante. Ela manteve essa relação de concubinato durante mais de 40 anos e agora a autora com mais de 70 anos, necessitando do amparo dessa pessoa que foi seu amante, ajuizou a ação de alimentos, pleiteando a prestação de pensão alimentícia. Além disso, ela pleiteou também partilha dos bens construídos nesse intervalo de tempo em que eles mantiveram essa relação, além de uma remuneração, uma indenização pelos serviços prestados aí durante esse período de tempo também, por ter cuidado do réu, por ter tomado conta dele, por essa relação afetiva, né? O que aconteceu foi que essa ação é originária do Rio Grande do Sul. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi confirmada a sentença, que também foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Eles reconheceram o direito aos alimentos para essa autora, entretanto negaram a partilha de bens e a indenização, uma remuneração aí pelo período de tempo que ela se dedicou a essa relação adulterina. Portanto, é uma decisão inédita, né, em que reconheceu o direito a alimentos, um dos efeitos aí de uma união estável, ainda que seja uma relação impura, ainda que seja uma relação adulterina. É importante, até o senhor está mencionando isso, até vou convocar quem tiver interesse e estiver assistindo este vídeo. O doutor aí publicou recentemente um vídeo esclarecendo quais são os requisitos e os efeitos da união estável que gera justamente essa relação irregular que é do amante, da traição de casamento, não é reconhecido como união estável. Abaixo desse vídeo aqui vai ter um link, né, direcionando para esse outro vídeo que o doutor realizou, e quem tiver interesse em se aprofundar nos requisitos da união estável, nós remetemos a este outro vídeo. Mas é importante este resumo dessa decisão, doutor, porque o que a gente tem visualizado na mídia como um todo é que houve um reconhecimento aí de uma união estável e de uma situação irregular, de uma amante, e que gerou o direito à pensão alimentícia. Mas verificando de uma maneira mais individual a situação concreta vivenciada dentro desse processo, parece que ela não só pleiteou a pensão alimentícia pela separação entre aspas, né, que ela tinha uma relação irregular ali, era amante,
mas ela pleiteou, além do reconhecimento da união estável, pediu alimentos, pediu a partilha de bens e uma indenização pelos serviços prestados, né? E como que o doutor visualiza isso? Porque uma vez que foi reconhecido a união estável, automaticamente não teria que ser reconhecido também os outros direitos em relação à partilha de patrimônio, porque como hoje a união estável é equiparada a casamento, então o regime de bens seria o parcial, ou seja, tudo que foi adquirido após essa suposta união estável seria partilhado entre o casal, independentemente de ambos terem contribuído aí para a aquisição do patrimônio. Então, está convivendo em uma união estável. O cônjuge, o varão, comprou, o companheiro, melhor dizendo, comprou um veículo. Esse veículo, mesmo que a companheira não tenha contribuído financeiramente, terá direito à metade se durante a união estável aí foi adquirido esse patrimônio. Como que fica então os demais efeitos? Só reconheceu para alimentos e para os outros efeitos da união estável a decisão não reconheceu? Como que foi, doutor? Bom, em primeira análise, pode-se até chegar a essa conclusão de que a Justiça modulou os efeitos da união estável, atribuindo apenas o direito aos alimentos e negando o direito à partilha de bens e outros direitos. Entretanto, a gente analisando mais minuciosamente o caso, eu acredito que não se pode afirmar que a Justiça reconheceu a união estável numa relação adulterina. O que a Justiça reconheceu, na verdade, foi que, diante do caso concreto, diante das peculiaridades do caso, por ter, no caso em tela, a relação perdurado por mais de 40 anos e ainda diante da necessidade da autora da ação de receber alimentos, a Justiça levou em consideração alguns princípios, principalmente da solidariedade, da dignidade da pessoa humana, para poder atribuir essa decisão. Então, o que houve, na verdade, foi uma decisão que levou em conta a equidade, tendo em vista que, durante todo esse tempo, a autora dedicou-se à relação, ainda que adulterina, e agora, no final da vida, precisa de auxílio, de prestação de alimentos do amante, e este acabou negando essa prestação de auxílio. Então a Justiça levou em conta uma série de princípios e aplicou ao caso em tela não um reconhecimento da união estável, mas sim uma decisão que levou em conta a justiça, né? A necessidade da pessoa em ter esses alimentos prestados. Constou no caso em tela que, durante a relação, o varão, o amante da autora, acabou solicitando que ela deixasse de trabalhar. Então ela abandonou a carreira profissional dela para dedicar-se exclusivamente a essa relação, ainda que adulterina, ainda que impura. Então, por conta dessas peculiaridades, a pessoa não tendo condição de se manter, a Justiça acabou acolhendo o pedido para que o amante dela, o réu na ação, preste alimentos, suprindo aí essa necessidade. Diante da relação caracterizada por iniciativa das partes, a Justiça acabou determinando que existe a obrigação de prestar alimentos, não simplesmente levando em conta a letra da lei, mas sim um conjunto de princípios, de normas, de todo o ordenamento jurídico para que pudesse chegar nessa decisão que principalmente levou em consideração a equidade, a justiça social, a solidariedade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, doutor,
forçoso aqui eu levantar esse tema e realizar uma outra pergunta. Pelo que foi esclarecido da decisão, o juiz utilizou da equidade, seria o bom senso. Ele olhou a situação como um todo, ele viu que a lei era muito rígida para esse tipo de situação e ele buscou subsídio, o juiz buscou outros elementos que também a própria legislação permite ele ter essa flexibilidade para aplicar aí um entendimento diferente no caso concreto. Mas isso não gera uma insegurança jurídica, porque a lei, ao equiparar a união estável ao casamento, o objetivo final, inclusive, está no ordenamento maior, que é a Constituição Federal, que é, digamos assim, onde constam as principais regras e princípios de proteção do Estado e das pessoas em particular. E lá tem como um parâmetro principal a proteção à família. E tanto que hoje equipara o casamento à união estável para quase que todos os efeitos. Então, ao reconhecer uma situação, uma traição, né, uma convivência entre amantes, e gerar um direito que é um direito para quem apenas e tão somente convive de forma regular em um casamento legal ou numa união estável regular, não está aí ferindo, indo contra a própria lei, contra o próprio princípio da proteção da família. Isto não fere a Constituição, não fere a legislação como um todo. Não há uma contradição muito grande, porque o que parece é que o juiz acabou criando uma regra que foi conveniente ali naquele caso concreto para gerar o direito à pensão alimentícia para essa pessoa, né? Claro que ele olhou a idade, 70 anos, ele olhou a questão que o varão, a pessoa, solicitou, exigiu para essa senhora não realizar nenhum tipo de atividade laboral, não trabalhar, e evidentemente aos 70 anos, convivendo 40 anos com uma outra pessoa, ainda que de forma irregular, aos 70 anos ela desamparada, como que ela iria arrumar um emprego, se sustentar? Realmente é uma situação de fato complicada. Mas também não gera uma insegurança, isso não pode abrir aí um argumento, um precedente para reconhecer qualquer tipo de união irregular, de uma situação de traição do casamento da união para gerar direitos. O que o doutor pensa a respeito disso? Bom, doutor, neste caso, eu acredito que não haverá uma insegurança jurídica, eu acredito que não será este o caso. Por quê? Cabe à justiça analisar caso por caso. Ficou bem destacado na fundamentação da decisão que a família que deve receber realmente proteção do Estado, e até está previsto na Constituição Federal isso, e principalmente no caso de união estável e casamento, ela não restou prejudicada no caso em concreto. Por quê? Pela duração da relação adulterina, que foi constituída ao longo de 40 anos, mesmo assim a família do réu, neste caso, que ficou obrigado a pagar alimentos, a família perdurou, persistiu. Então, na situação fática, na situação em concreto, ficou demonstrado que a família não foi prejudicada. Então, por conta disso, não haveria essa questão da insegurança jurídica e até por isso que eles reconheceram o direito de alimentos. Agora, por outro lado, não podemos dizer que houve o reconhecimento da união estável, e nem poderia haver. Tanto é que foi indeferido o pedido de partilha de bens, ou seja, a justiça reconheceu apenas um dos efeitos aí da união estável, e não todos. A partilha de bens foi indeferida sob o argumento de que a autora nação não teria concorrido financeiramente para a construção do patrimônio do réu. Então, tanto é que não reconheceram a união estável que levaram como pressuposto para o indeferimento do pedido que a autora deveria ter contribuído financeiramente para a construção do patrimônio, o que não aconteceu. Então, respondendo objetivamente, acredito que não haverá insegurança jurídica diante dessa decisão, porque caberá à justiça analisar caso a caso, principalmente com relação à questão da proteção à família, que é um dos princípios maiores aí, ressaltados pela Constituição Federal.
O que eu acho um pouco estranho nessa decisão, doutor, é que ela acaba gerando vários efeitos, inclusive previdenciários. A gente atua bastante na área do direito previdenciário e, por exemplo, diz a lei que mesmo a ex-companheira ou ex-cônjuge tem direito ao benefício de pensão por morte e concorre juntamente com os demais dependentes, com os filhos ou até a atual esposa ou companheira do falecido, desde que ela prove que mesmo após a separação de fato ou a separação judicial, continuou dependendo financeiramente aí do segurado falecido para fins previdenciários. Então, digamos que nessa hipótese aí, essa pessoa fosse casada, terminasse o seu casamento e iniciasse uma união estável com essa senhora e depois a sua ex-esposa acabasse aí vindo a óbito. Desde que provado que ela ainda dependia de ajuda financeira dele, a lei previdenciária protege essa ex-cônjuge ou ex-companheira, integrando ela como dependente do benefício previdenciário. Agora, nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu apenas um efeito, pelo que o doutor esclareceu, ele não reconheceu a união estável como todo, né? Ele pegou um pedacinho da união estável, olha, vivia ali em uma relação de amantes irregular, mas é justo que pela convivência irregular de 40 anos, ele pediu para ela não realizar nenhuma atividade laboral, uma pessoa já idosa de 70 anos, então ele condenou ao pagamento de alimentos, de uma pensão alimentícia. Agora, quando esse senhor que viveu com essa amante vir a óbito, falecer, o que acontece? Vai gerar direito ao benefício de pensão por morte porque essa senhora depende economicamente dele ainda, né? E enquanto que isso vai entrar em conflito com as normas previdenciárias e até com uma ampla jurisprudência, várias decisões reiteradas já sedimentadas de que quando existe uma união irregular, uma situação de convivência entre amantes, não gera o direito ao benefício previdenciário, inclusive não só essa decisão da STJ quanto esta aqui que nós estamos mencionando, a gente vai deixar disponível no link aqui abaixo. Mas o que o doutor tem a dizer em relação aos direitos previdenciários quanto aos efeitos da união estável nesta hipótese concreta? Bom, doutor, no caso, assim como houve a análise do caso concreto e chegou-se à conclusão que há a dependência econômica, financeira e, no caso, houve obrigação de pagar alimentos, não deverá ser diferente quando houver o falecimento, se houver o falecimento deste réu e com relação a potenciais direitos previdenciários. Por que eu digo isso? A lei deve ser analisada como um conjunto, né, como um sistema inteiro e não diante de um artigo de lei ou determinada norma. E assim como houve a aplicação de um conjunto de princípios, e foi até destacado na decisão que vai estar disponível aí para todos lerem, houve destaque que houve um conflito entre princípios, entre normas, em que se sobrepôs a solidariedade, o princípio da dignidade da pessoa humana, a outros princípios, outros valores, né, para que pudesse chegar a uma decisão equânime, justa, né? Então, da mesma forma vai acontecer na hipótese da autora desta ação necessitar de um benefício previdenciário. No caso, o órgão previdenciário ou a justiça, caso seja instada a prestar uma prestação jurisdicional, ela necessitará levar em conta todos esses princípios que constituem o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas uma ou outra norma que pode ser aplicada ao caso. É uma situação bem peculiar e o tanto quanto complexa também, doutor, porque eu vou mencionar aqui, esclarecendo o que o doutor explicou de uma maneira bem transparente, que houve aí uma análise da aplicação de princípios. Ou eu aplico o princípio de proteção à família, não reconheço essa união regular e, ao decidir dessa forma, eu deixarei uma senhora de 70 anos desamparada, passando fome e sem ter ajuda financeira de ninguém. Exatamente. E aí o juiz ele não pode
deixar de julgar, né? Ele não Perfeito. pode se abster de dar um julgamento. Então, no caso, ele colocou na balança qual o princípio que deve se sobrepor a outro, né? Perfeito. Agora, por outro lado, doutor, essa decisão também acaba ferindo a outra parte, que é a esposa, que foi traída, que, enfim, acabou sendo a mais prejudicada nessa história, porque a gente já indo um pouco além, já falando da parte previdenciária, quer dizer que a pessoa que, se ele teve 40 anos de convivência irregular, teve uma amante durante 40 anos, eu acredito que de casamento ele deve ter mais de 50. Então você imagina uma pessoa que conviveu por meio século com outra, dedicando a sua vida, sendo por 40 anos traída pelo seu cônjuge que acreditava ser fiel, e aí no momento futuro do óbito dele, ela ainda, além de saber que era traída, que enfim, era prejudicada no seu matrimônio, vai ter que dividir um benefício previdenciário com o amante do seu cônjuge. E olha que hoje o benefício previdenciário, principalmente as regras atuais do benefício de pensão por morte, é algo muito drástico, reduziu o benefício em 50%, impôs várias restrições, enfim. E além do prejuízo da própria alteração da legislação, essa esposa que foi traída ainda vai ter que dividir um benefício previdenciário com o amante do seu cônjuge. É um tanto quanto complicado optar por uma decisão dessa, porque ela gera reflexo e acaba prejudicando a pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que não provocou aquela situação. E o que o doutor pensa a respeito disso? O doutor acha que essa decisão foi justa, que foi adequada? É claro que cada um vai defender o seu lado. A esposa traída, né, foi ferida e se sentiu muito prejudicada. A amante é idosa e iria ficar numa situação muito precária sem o auxílio dessa pensão alimentícia. O que o doutor tem a dizer dessa situação fática, olhando para o outro lado também? Sem dúvida. Doutor, é uma situação em que nem sempre o que é justo para uma pessoa vai ser justo para outra. Olhando processualmente para a questão, é lógico, o juiz ele não pode julgar pensando o que uma pessoa que nem é parte no processo vai achar da decisão, se vai achar justa, se vai achar injusta, né? E, posteriormente, é lógico, essa decisão dele pode gerar efeitos no mundo de terceiros também. De qualquer forma, a questão de justiça é muito subjetiva. A gente pode entender, por um lado, que é justo, igual o doutor mencionou, para a autora idosa que passou durante anos sob a dependência econômica do réu, além disso foi obrigada a deixar de trabalhar, deixou a sua carreira para poder se dedicar a essa relação, ainda que adulterina. Então, para ela certamente será justa a decisão. Agora, para a esposa do réu, certamente não será justa, porque ela vai acabar tendo que suportar os efeitos dessa relação adulterina. Mas, de qualquer forma, a vida social ela acaba ultrapassando aí em velocidade de modificação o direito. O direito nem sempre acompanha as mudanças sociais, e aí caberá ao magistrado, à justiça, proferir decisões que tentem adequar da melhor forma possível o que está previsto na lei e o que acontece no mundo dos fatos, né? Então, se é justo a decisão, aí vai depender de que ângulo a gente vai analisar essa decisão. Tá ok, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi um bate-papo bem agradável, bem bacana. E eu quero convidar o pessoal que acompanha o nosso trabalho, que assistiu esse vídeo, se tiver interesse em outros vídeos inerentes não só à união estável, questões de família, questões previdenciárias, questões trabalhistas, do dia a dia, do cotidiano, né? Nós vamos comentar decisões como estas aqui que nós acabamos batendo papo com o Dr. Leonardo Godoy,
Mas você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/saberalei. O endereço do Facebook é facebook.com/saberalei ou no nosso blog, que é saberalei.com.br, onde você pode se inscrever seu e-mail, acompanhar o nosso conteúdo, onde nós vamos disponibilizar periodicamente aí vários vídeos, vários artigos escritos que vão servir para colaborar, esclarecer algumas decisões, algumas legislações, enfim, que são complexas, tem uma linguagem jurídica própria, específica de quem trabalha no ramo, mas nós vamos tentar, na medida do possível, transparecer isso de uma maneira bem acessível e bem simples para o pessoal que acompanha o nosso trabalho. Então, aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado, Dr. Leonardo, aí, pela colaboração, pelo trabalho aí que é sempre bem realizado pelo doutor, e a gente aguarda o senhor aí no próximo bate-papo, tá bom? Obrigado, Dr. Valdemar. A gente está sempre à disposição de ter essas conversas, discussões sempre ricas em conteúdo. É um prazer sempre falar com o senhor. Um grande abraço e até mais. Um abraço.